Ben-Sirá, capítulo 32. Banquetes. Puseram-te a dirigir o banquete? Não fiques vaidoso. No meio dos convidados, sê como um deles. Cuida primeiro deles e depois senta-te à mesa. Após fazeres o que for necessário, toma então o teu lugar, para que te divirta com eles, e recebas um prêmio pela tua boa organização. Fala, se és velho, pois é adequado à tua condição. Fala se és velho, pois é adequado à tua condição, mas com conhecimento exato, e não interrompas a música. Quando a estiverem a ouvir, não te derrames em discursos, nem te ponhas a alardear sabedoria fora do momento oportuno. Como o rubi engastado em joia de ouro, assim é um concerto musical num banquete em que é servido vinho. Como a esmeralda engastada em joia de ouro, assim é a boa música acompanhada de um bom vinho. Fala, ó jovem, só se precisares, mas não fales mais do que duas vezes, e apenas se fores solicitado a isso. Sê conciso, e diz muito com poucas palavras. Sê como uma pessoa que sabe muito, mas que logo se cala. No meio dos poderosos, não os trate de igual para igual. Quando outro estiver a falar, não te alargues em conversas. Antes do trovão, irrompe o relâmpago. Assim também, diante do homem modesto, vai o favor. Chegada a hora, levanta-te e não sejas o último. Vai para casa sem te distraíres pelo caminho. Aí diverte-te e faz o que te apetecer, mas não peques dizendo palavras orgulhosas. Acima de tudo, louva o teu Criador, que te sacia com os seus bens. O temor a Deus. Quem tem o Senhor aceitará a sua disciplina. Os que se levantam cedo para o buscarem acharão favor. Os que procuram obedecer à lei ficarão satisfeitos. Mas para os que lhe fingem obedecer será motivo de escândalo. Os que temem o Senhor descobrirão o que é correto e suas boas ações brilharão como a luz. O pecador foge da repreensão e inventa desculpas para fazer o que bem quer. O sensato não despreza um conselho sábio, mas o orgulhoso e vaidoso não mostram nenhum temor. Não faças nada sem pensar bem, para que depois de o teres feito, te não repreendas. Não andes por um caminho cheio de perigos, a fim de não caíres nas pedras. Não andes por um caminho trilhado. Guarda-te até mesmo dos teus filhos. Cuida de ti mesmo, em tudo o que fizeres, pois nisso consiste a observância dos mandamentos. Quem confia na lei, obedece os mandamentos, e quem põe sua confiança no Senhor, em nada será prejudicado. Pessoal, nesse vídeo em específico, eu quero fazer uma breve conversa com você. No livro, a gente está aqui na playlist Busca por Sabedoria, né? Apesar que existe a playlist de cada livro desse específico. Então, nesses livros, nos dois livros da Bíblia deuterocanônica, eu estou buscando não fazer tantos comentários, tanto porque eu não me aprofundei tanto nesses livros, então para mim está sendo uma segunda a terceira leitura, como sendo uma revisão, né? A gente pode considerar que está se aprofundando a partir da terceira leitura. Quanto eu considero que a Cirácida e a Sabedoria de Salomão, elas são mais literais, elas são mais autodirigidas para o que você tem que fazer. Diferente muitas vezes de Provérbios, que cabe ali espaço para meditações, para alegorias, metáforas, é que eu considero bem mais prático. Claro que muitas vezes eu estou me furtando de parar e contar causos em que eu sei que isso aqui se aplica. Mas para quem já tiver a leitura de livros como As 48 Leis do Poder, Maquiavel e muitos outros ligados a essa questão de estratégia, né? Eu posso citar aqui 33 estratégias de guerra e outros. A gente pode ver aqui diversos pontos, né, de pontos que já são naturais nesses livros tradicionais. No caso, esses livros foram baseados nesse aqui, porque vem da mesma base de sabedoria filosófica, né? Esse aqui tem mais ou menos 2000 anos, e esses outros livros que eu estou citando
tem no máximo 100, 150 anos, talvez 200 alguns. Maquiavel, vamos ver quanto tempo tem. Há quanto tempo o Príncipe de Maquiavel foi escrito? Por exemplo, o Príncipe foi escrito em 1513, é um livro de 500 anos, né? 512 anos, mais ou menos, agora em 2025. Então, muitas vezes eu estou me furtando de fazer longos comentários por causa disso. Mas isso pode até, como eu já falei para vocês, em momento posterior eu pretendo voltar, eu mesmo assistindo todos os meus vídeos e deixando comentários na descrição. Mas no caso da Sirás, da Sabedoria de Salomão, eu pretendo até, talvez no futuro, gravar uma segunda leva desses vídeos, dessas playlists, comentando, lendo e comentando de verdade, tá? Mas eventualmente aqui, daqui para frente, eu passarei a fazer breves comentários, mas é porque aqui são coisas essenciais e muito simples de entender com a própria fala dele. Por exemplo, sobre os banquetes, como se portar, não chamar atenção, não ficar atrapalhando a música. Jovens falam menos que os mais velhos. Isso são regras básicas. Talvez na cultura de hoje em dia, de capitais, de lugares mais cheios de gente, que é meio mais aleatório, isso se perdeu um pouco, mas eu, por exemplo, fui criado desde criança nessa cultura. Beleza. A questão de ir cedo para casa, né? Essa própria ir cedo para casa cria a questão lá da escassez, que vai ter nas 48 leis do poder, que você não vai esperar você ficar até as pessoas cansarem de você e elas te dispensarem. Você vai dar uma dispensa nas pessoas, porque assim você vai parecer mais ocupado, vai ser mais valorizado e mais respeitado devido a isso, vão falar mais de você quando você não estiver, né? Então, isso também é uma estratégia básica de não esgotar as relações mesmo. Aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, né? Quando você estiver indo para casa, você não ficar reclamando que você teve que ir, que acabou. Não, agradeça a Deus por ter seus bens, por ter aquela oportunidade de viver aquele momento e tá bom. É bom que vai ficar a saudade para outro momento, né? Que é aquela questão do contraste do bem e do mal vai aplicar aqui. A gente só sabe o que é bom porque quando o que é mal chega, a gente sente o mal, o ruim, o difícil, para quando a coisa boa chegar, a gente valorizar ela. Porque se fosse todo tempo bom, a gente ia ficar entediado, né? Então, tem também essas meditações. Então, nesse sentido, né, também ele vem falar sobre o temor a Deus, que é algo que a gente tem que meditar todo dia, nessa parte do temor a Deus, gente, é que eu vou realmente comentar. Você que está assistindo essa playlist merece esse tipo de comentário. Ele vai dizer: quem tem temor ao Senhor aceitará a sua disciplina. Gente, todo dia eu medito no seguinte, para mim mesmo, tá? O ser humano, ele tem essa tendência de maquiar, como ele mesmo falou, a verdade para si, para poder convencer os outros. Isso em si, não essa maquiação da verdade, ela não é um problema em si, ela faz parte de disciplinas como a política. Claro que mentir é um problema, mas apresentar a verdade de maneira favorável a nós, eu não considero um problema em si, né? Claro que não entra no campo da mentira. Então, por exemplo, está havendo muitos crimes na cidade. O jornal noticiar os crimes não é o problema. As pessoas precisam ficar sabendo dos crimes. O jornal, inclusive, muitas vezes vai noticiar muitos crimes para dar aquela sensação de que tem muitos crimes na cidade e as pessoas se sintam em mais perigo. Aí o jornal vai lá e oferece um serviço de segurança, né? A propaganda da empresa de segurança. E assim por diante com muitas coisas. Muita gente está morrendo de problema no coração. Tal remédio é bom para o coração. Muita gente está morrendo porque não está consumindo ômega 3. Aí, tal remédio é bom que tem ômega 3. E assim por diante. Isso aqui eu não acho um problema. Eu não acho, quer dizer, um pecado. Eu acho que é uma coisa inerente a uma disciplina da vida humana. Claro que bom é se as pessoas vivessem oferecendo para as outras só o que elas realmente precisam, mas a gente sabe que muitas vezes é difícil fechar a conta assim, né? O grande problema é que quando, para convencer os outros, você tem que mentir até para si. Porque aí você está desviando da disciplina de Deus, porque Deus é a verdade. Né? Entre outras coisas, ele trabalha com a verdade, ele é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, Jesus, inclusive, disse assim, sou o caminho, a verdade. Cara, que lindo, velho, que lindo. Tive outra iluminação aqui, mas eu não sei se eu vou comentar com vocês nesse vídeo. Mas o ponto é o seguinte,
Quem tem o Senhor aceitará a sua disciplina. Os que se levantam cedo para buscarem, acharão seu favor. Os que procuram obedecer à lei ficarão satisfeitos. Por quê? Porque você procurando obedecer à lei, você vai se acostumar com a lei. E você vai se colocar dentro da lei e aquilo vai ser o normal para você, né? Mas os que lhe fingem obedecer serão motivo de escândalo. Os que temem o Senhor descobrirão o que é correto e suas boas ações brilharão como a luz, porque a gente vai meditar diariamente aqui, ó, buscando, pô, o que é a verdade? O que é certo, o que é errado, o que é que realmente pode, mesmo minha sociedade estando fazendo as coisas, o que é que não pode. O pecado foge da repreensão. Agora, a pessoa que se esconde das repreensões, da verdade, né? De enfrentar o que é a verdade, não, isso aqui é verdade, eu não posso mentir para os meus colegas, não posso mentir para as pessoas, não posso criar fatos errados, mas, ó, é por tal motivo. Aí eu fujo aqui, vou desviando. Ele vai dizendo aqui, ó, o, o, o pecado foge da repreensão e inventa desculpas para fazer o que bem quer. O sensato não despreza um conselho sábio, mas o orgulhoso e vaidoso não mostra nenhum temor. Então, gente, é exatamente nesse sentido que eu quero deixar aqui a meditação, da gente não se esconder da nossa própria consciência. Muitas vezes nossa consciência fala, só que a gente tenta se esconder dela. Né? E eu estou falando aqui e meditando isso para mim também, que no dia a dia eu posso ouvir minha consciência. Até porque a primeira lei do Caibalion vai dizer que o universo é mental. Então, nossa consciência em último grau também é uma manifestação de Deus. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa leitura de Ben Sirá, capítulo 22. Daqui para frente vou passar a buscar fazer leves comentários, quando possível, nos capítulos. Mas nesses dois livros eu estou buscando mais ler eles para a gente ter esse registro online aqui dos livros, da relevância deles e das meditações que elas são mais literais, apesar de que tem muita coisa aqui que às vezes a gente deixa passar batido. Então é isso, vamos para cima, continuar aí com fé, com perseverança, avante.